O Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, com apoio da Federação Nacional dos Atletas Profissionais, a FENAPAF, e da Federação Internacional de Futebolistas, a FIFPro, desenvolveu um estudo científico inédito no mundo do futebol. A pesquisa Jogos Simulatórios da Copa de 2014 mede o impacto da temperatura central no corpo do futebolista e seu desempenho em partidas de futebol realizadas em condições adversas. 24 partidas da Copa de 2014 vão ocorrer em cidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste brasileiros, locais onde o calor é intenso, mesmo nos meses de inverno, principalmente em horários próximos ao meio-dia. Infelizmente, a FIFA não se mostra preocupada com o trabalho desse nível. Mas nós temos o governo brasileiro muito preocupado, né? A gente espera que ao final desse trabalho, com o resultado na mão, a gente vai forçar a FIFA a conversar com a gente. Por um caminho, ou pelo caminho, né, da comunicação direta e tranquila, ou se não, apertando o governo para que ele faça isso. O estudo foi elaborado e coordenado por Rinaldo Martorelli e pelo fisiologista Turíbio Leite de Barros. Nele, os fisiologistas utilizaram uma tecnologia de última geração que permite a medição da temperatura central dos atletas. O objetivo desse projeto é investigar qual é o que nós chamamos de sobrecarga térmica a que se submete um atleta que disputa uma partida de futebol em temperaturas elevadas. Evidentemente que existem circunstâncias associadas a essa situação, como das quais a principal é a desidratação, perda de líquidos, mas a repercussão fundamental é numa eventual elevação acima do normal da temperatura corporal. O objetivo vai ser monitorar durante uns 90 minutos de jogo de uma partida com características de uma partida oficial, como se comporta a temperatura central desses atletas quando a temperatura ambiente é bastante elevada, particularmente em cidades de clima muito quente e em horários de temperatura muito alta. Nós vamos utilizar uma tecnologia de ponta que consiste na mensuração do que se chama de temperatura central, que vai ser aferida através de um sensor que vai ser deglutido pelo atleta, ou seja, ele vai engolir uma cápsula que é um sensor, uma cápsula termosensível, que emite o sinal da temperatura interna, que vai ser captada por um aparelho e recebendo esse sinal de radiofrequência do sensor, nós vamos medir a temperatura central desse atleta. Atletas que estão competindo naquela situação de temperatura elevada, vai ser aferido uma medida a cada 15 minutos para todos os atletas e depois vão ser investigadas situações aonde seja possível o atleta fazer uma parada para hidratação e, além disso, arrefecer um pouco aquela eventual elevação de temperatura. O método que está sendo utilizado para a leitura da temperatura central é um método que pela primeira vez está sendo empregado no futebol profissional. É um recurso que, sem dúvida nenhuma, estabelece um critério incontestável de medida de temperatura. Então, isso tudo vai ser depois transformado num laudo que vai ser utilizado para as devidas discussões e para a apresentação de eventuais soluções para situações onde, por alguma razão, seja ameaçada a saúde do atleta. A pesquisa avaliou o impacto em 4 partidas de futebol entre equipes de futebolistas locais e muito bem preparados fisicamente. Todos os jogos simulatórios foram realizados nas mesmas condições climáticas que os jogadores enfrentarão na Copa de 2014. O mês de julho deste ano de 2013 apresentou as temperaturas médias menores que as do mês de junho nessas regiões do Brasil. A avaliação das temperaturas nesses jogos foi feita em diferentes circunstâncias. Em Manaus, o jogo entre o time profissional do Nacional Futebol Clube e uma equipe do Exército local foi realizado às 15 horas, no dia 11 de julho de 2013.
Nessa partida foi feita uma parada para a hidratação dos jogadores na metade do primeiro tempo. Em Fortaleza, a equipe dos jogadores sem contrato do Sindicato do Ceará enfrentou o time sub-20 do Ceará Sporting Clube no dia 12 de julho de 2013, à 1 da tarde. A interrupção da partida para hidratação ocorreu durante a segunda etapa. O jogo avaliado em Brasília aconteceu no dia 19 de julho de 2013 entre a equipe profissional do Clube de Regatas do Guará e o Botafogo do Distrito Federal. A cidade tem clima bem seco nessa época do ano, sobretudo no horário das 13 horas. Nessa partida, não houve parada para hidratação. O quarto jogo ocorreu em São Paulo, no dia 1º de agosto de 2013, à 1 da tarde, entre a equipe do Expressão Paulista, a equipe de jogadores sem contrato do Sindicato de São Paulo e a equipe profissional do Nacional Atlético Clube. Mesmo em pleno inverno, esse jogo foi disputado a uma temperatura média de 29 graus Celsius. Não houve parada para hidratação. Todos os jogadores foram pesados antes e depois das partidas, para o controle da desidratação decorrente do esforço físico. As medições das temperaturas dos jogadores ocorreram sempre durante os jogos, sem que houvesse qualquer tipo de interrupção das partidas. Enquanto os fisiologistas faziam a medição, os futebolistas davam uma nota relativa ao seu desconforto térmico do momento, numa escala de 0 a 10. Os resultados estão sendo minuciosamente analisados e sistematizados pela equipe do Dr. Turíbio Leite. Ao serem expostos a essas condições de temperaturas extremas, os futebolistas podem chegar aos 40 graus Celsius em sua temperatura corporal, quando o normal é próximo dos 36 graus Celsius e meio. Aos 40 graus Celsius, o ser humano corre o risco de ter convulsões que podem afetar diretamente o sistema nervoso central, causando danos importantes à saúde. Ao ultrapassar os 41 graus Celsius, o quadro leva o indivíduo ao hospital e pode até mesmo levá-lo à morte. A gente fica desidratado, aí o cansaço bate, né? Você fica fraco. A gente procura o ar, tem hora eu ainda consegui dosar alguns lances, mas tem lances que ainda não dá tempo de recuperar. Então isso dificulta muito na hora do raciocínio de um passe ou de uma finalização. Eu acho que o calor atrapalha. Não é o habitual da gente trabalhar nesse horário, treinar nesse horário. Então, quando a gente sente uma temperatura dessa muito quente, 1 hora da tarde, meio-dia, a gente sente muita dificuldade. O calor é muito grande, principalmente esse sol, essa seca aqui de Brasília, o campo seco, poeira, a gente sente muito. Uma hora ninguém, né, todo mundo sabe que o calor é muito forte. A sensação térmica é muito... Eu estou muito cansado. Tivemos atletas aí que, inclusive, até por desconforto térmico, pediram para ser substituídos, mostrando realmente o impacto da temperatura e com leitura de temperatura que realmente apontava para uma situação até, digamos assim, de um certo risco. Cuidados e prevenções relativos à exposição dos futebolistas às altas temperaturas podem resultar numa extrema melhora do bem-estar e, consequentemente, preservação da saúde. Sabe-se também que a prevenção pode propiciar uma considerável elevação da qualidade técnica do espetáculo futebolístico. A finalização desse estudo poderá resultar em propostas a serem discutidas com a FIFA. A pesquisa deve ser um marco, um importante subsídio para que se discuta de agora em diante a condição da saúde dos futebolistas. E não somente durante o Campeonato Mundial da FIFA de 2014, mas em todas as situações em que os atletas são expostos às condições extremas, nos mais variados cantos do mundo. A FIFA lançou a campanha FIFA 11 para a Saúde, em que exorta os torcedores do mundo a cuidarem da saúde. Da mesma forma, deve estabelecer concretamente o projeto Pelos Futebolistas, pelo futebol, a saúde dos futebolistas dentro e fora dos gramados. Um projeto que considere os mais variados estudos científicos e que represente a real preocupação com a saúde daqueles que dão a sustentação ao jogo de futebol, que são os nossos futebolistas profissionais. Há um risco real de hipertermia.
Isso já se sabe mesmo antes dos resultados finais. Mas pela primeira vez, um estudo científico trará respostas concretas e definitivas e propostas de acordo com as necessidades de nosso tempo. Mostrará a realidade da situação. Dará condição de se apresentar medidas preventivas e alternativas, ou até mesmo a solicitação de mudanças nos horários de jogos. Porém, não se pode descartar que esse estudo poderá mostrar resultados que considerem que essas condições adversas de temperatura não trazem risco à saúde dos jogadores, mesmo que esse quadro se apresente muito, mas muito pouco provável. Com a conclusão dessa etapa, a gente pretende chamar a FIFA para uma discussão principalmente com um evento acontecido essa semana, recentemente, com a morte do jogador equatoriano no Catar. A gente sabe que pode fazer com que a FIFA passe a estabelecer uma discussão com relação à saúde do atleta desde dentro do campo, né? Mudar um pouco o parâmetro, porque a FIFA vem muito preocupada assim em mostrar para o público do futebol a necessidade de cuidar da saúde, né? Tanto é que lançou o programa FIFA 11 Saúde, 11 Futebol, que o Neymar dá uma declaração, o Del Bosque dá uma declaração, chamando a atenção do público para que tome alguns cuidados na sua vida cotidiana. Então, já que a FIFA pretende estar preocupada com a saúde do público do futebol, nada mais justo que ela olhar para dentro e começar a discutir as atitudes que devem ser tomadas para essa prevenção da saúde do atleta. E mais, a prevenção da saúde do atleta está diretamente ligada com a melhora da qualidade do espetáculo. A pesquisa já gerou frutos positivos. A repercussão na mídia esportiva e o fato de o público futebolístico local e mundial se interessar mais pelo tema a ponto de proporem novas discussões a respeito já faz desse projeto um verdadeiro sucesso. Em solo brasileiro, já se efetivou essa grande conquista para os futebolistas locais há muito tempo, com a mudança dos horários dos jogos no verão. Agora, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais, a FENAPAF, quer estender esse golaço para os jogadores de todos os países que aqui jogarem. O nosso dever é o de fazer que sejam respeitados todos os direitos fundamentais dos futebolistas, sejam brasileiros ou estrangeiros, quando estes aqui estiverem e sob nossa tutela. E por isso, nunca nos omitimos. Desta maneira, e com base neste estudo pioneiro, o Sindicato de Atletas de São Paulo, a Federação Nacional de Atletas do Brasil e a FIFPRO esperam estabelecer mais uma grande conquista em prol dos futebolistas mundiais. Juntos, vamos buscar mais esta grande vitória.